E quem precisa de uma prótese ou órtese sabe que custa caro e que os modelos oferecidos pelo SUS nem sempre são os mais adequados às necessidades do paciente. Rafaela, mas agora o trabalhador já pode usar o FGTS para fazer essa compra. Hilton sofreu um acidente de moto em 2014. Perdeu parte da perna esquerda e precisou correr atrás de uma prótese. O investimento foi alto, R$12 mil. Graças a amigos e família, né, teve muita ajuda para ter conseguido uma prótese, porque realmente não é fácil. É difícil conseguir, ainda mais com uma prótese de qualidade boa, para a gente poder estar vivendo um dia a dia. Normalmente, cada paciente precisa de uma prótese específica, mas todas elas têm que oferecer segurança, conforto e mobilidade. Henrique já esteve à frente da Associação Brasileira de Órtese e Prótese e conta que boa parte dos deficientes tem dificuldade de se adaptar aos modelos mais simples. As próteses do serviço público são próteses mais básicas. As licitações privilegiam o menor preço. Né? E não é feito individualizada, paciente a paciente. Ele é feito por um grupo. Né? Então, são 100 pacientes, são feitos um lote de uma licitação para atender 100 pacientes. Um decreto do governo federal vai permitir que o trabalhador com deficiência use o fundo de garantia por tempo de serviço para a compra de órteses e próteses. Para ter acesso ao dinheiro, será necessário apresentar prescrição médica e laudo detalhado. Também deverá haver um intervalo mínimo de 2 anos para movimentações com essa finalidade. É uma possibilidade do trabalhador com deficiência utilizar o fundo de garantia para adquirir ajudas técnicas que o tornem mais produtivo, mais incluído, com mais autonomia. Até então era possível sacar o FGTS, entre outras situações, quando o trabalhador ou algum dependente fosse portador do vírus HIV ou de câncer ou em estágio terminal devido à doença grave. Para os casos de compra de prótese e órtese, o benefício não vale para os dependentes, apenas para o titular da conta. Este advogado lembra que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e critica a medida adotada pelo governo. O que aparentemente é um avanço, não é. Não é um avanço social. Na verdade, está se onerando o empregado ao invés de beneficiá-lo. E para falar mais sobre o FGTS, recebemos agora aqui no estúdio a advogada Renata Vieira. Boa tarde, obrigada pela participação. E como nós vimos agora na reportagem, é uma nova modalidade, né, para o uso do FGTS. É considerado um avanço. Nós ouvimos agora há pouco no final da entrevista que pode não ser bem assim. Como é que a senhora avalia? Olha, a minha avaliação é no sentido de que, se a gente pensar na finalidade do FGTS, de fato é um avanço porque ele já vinha sendo utilizado antigamente. A gente já utilizava para a questão do tratamento do câncer, para o tratamento do HIV, tanto do trabalhador quanto dos seus dependentes. Então, assim, eu não vejo motivo por que não fazer isso com relação à questão de prótese e órtese. Mas se a gente pensar que, por um outro lado, que o Estado fornece o equipamento e, pela reportagem, a gente vê que nem sempre é o equipamento mais adequado, a gente vê que onera, entre aspas, porque não é uma onerada, né? A gente está retirando do fundo de garantia a possibilidade dessa compra de um equipamento melhor. Agora, como vimos, há procedimentos burocráticos que são necessários para se poder fazer essa utilização do FGTS. É a mesma coisa com relação às outras formas que vimos na reportagem, com relação ao HIV, câncer, etc. É muito parecido, na verdade, né? A necessidade tem que ficar comprovada através de tratamento, do laudo do médico, através de não necessariamente uma perícia, mas o médico tem que laudar nesse sentido de que a pessoa precisa fazer o tratamento de uso constante, de medicação, enfim. E aí, nesse caso, a gente acaba tendo algumas regrinhas específicas, tanto para a prótese quanto para a órtese, como para a questão da HIV e a questão do câncer. Há uma preocupação muito grande, como infelizmente nós vemos muitas reportagens a respeito de fraudes, das quais o FGTS particularmente é um alvo. Esse processo burocrático é possível de fazer com que se evite que haja fraude nessa possibilidade de utilização do FGTS? Sempre é possível, né? A Caixa Econômica é sempre muito bem preparada para essas questões, ela analisa o fundo, não é sempre que ela vai liberar, tanto é que tem uma regra nessa questão com relação aos 2 anos para prótese e para órtese. Então, ela sempre está analisando muito bem. Agora, a fraude sempre acontece quando a gente percebe algumas falhas técnicas que acontecem dentro da Caixa, ou até mesmo com o laudo que foi feito
de forma equivocada, e aí, assim, a gente leva para apuração, como tem alguns casos de acontecer. Agora, essas alterações, elas são constantes ou têm sido constantes e o beneficiário está sendo favorecido com isso? Nesse caso da saúde, a gente vê que há uma terceira alteração com relação à questão de saúde, né, ligada diretamente à saúde do trabalhador. Essas questões com relação ao HIV e com relação ao câncer, elas já são bem antigas, assim, se a gente já pode dizer. Já vinha de decisões judiciais nesse sentido e aí acabou se transformando em legislação. Essa questão da órtese e da prótese é novidade mesmo. A gente vê alterações acontecendo não com relação à saúde, mas a gente vê alterações acontecendo referente ao sistema financeiro habitacional, que sempre há uma modificação com relação ao limite que você pode utilizar, o limite de compra, né, do imóvel. Tivemos um aumento também agora em 2018, né? Nós tivemos um aumento, sim, assim, com exceção dos estados de São Paulo, Minas e Rio, o teto hoje é de 880 mil. Já São Paulo, Rio e Minas é 950 mil, se eu não me engano. E o que acontece com relação ao fim da multa de 10% adicional sobre o saldo do FGTS? Essa multa de 10%, na verdade, ela foi instituída através de um decreto, de uma lei. Essa lei 101 de 2001, salvo engano, essa legislação ela trouxe para a questão da gente conseguir fazer uma recomposição do FGTS. O que aconteceu? A gente tinha planos econômicos que geraram defasagens no saldo do FGTS, surgiram várias ações e essa legislação veio para alterar. Então, esses 10% serviu para recompor. Em 2007 para cá, a Caixa Econômica começou a transferir, uma vez que foram recompostos os saldos, a Caixa Econômica começou a transferir para o Tesouro Nacional. Essa discussão da queda desses 10%, ela é bem antiga, na verdade, né? Então, tem prós e contras, você tem posicionamento que é favorável, você tem posicionamento que é desfavorável e está no Supremo, para que ele tome uma decisão. Mas, a princípio, não modifica nada. Maravilha. Né? Obrigada pela participação. A gente tem outras perguntas aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. À disposição. Obrigado, doutora.